Oi, pessoal, boa noite. Pessoal, tô ansiosa pro nosso tema de hoje. A Marcela, eu acho que ela vai agregar muito, vai contribuir muito com a gente. Eu também, Marcela, escolhi essa trilha sonora pra gente iniciar aí com o pé direito, muita paz no coração, né? Que é o que a gente precisa nesse momento. Obrigada, pessoal. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. E hoje eu tava vendo os stories lá da Marcela e eu vi ela falando sobre contar a história, gente. E isso é muito legal, né? Às vezes a gente tem um momento ali com os nossos familiares e tem coisas que só a gente sabe e a gente guarda pra gente, sendo que às vezes é alguma coisa tão legal que a gente poderia dividir, né? E trazer aí momentos gostosos, de risadas, né? De compartilhar mesmo um com o outro aí. Eu vou convidar agora a Marcela, já entrou bastante gente. Peraí, gente, como que é mesmo aqui, né? Isso. Oi, Marcela! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, Obrigada por graças a Deus. contribuir com a gente. Eu que agradeço o convite, fico super honrada de poder participar com vocês. Aqui, que lindo do trabalho que você também está fazendo aí esses dias. Parabéns, viu? Eu tenho acompanhado e assim, tá muito legal. Na verdade, eu fico pensando assim, de que forma que a gente pode contribuir, né? Que eu falo que é um momento tão desafiador para todos nós, que se cada um não puder fazer um pouquinho, né, daquilo que contribui com o outro, que eu acredito que esse seja um momento que nós estamos sendo convidados, né, a olhar para dentro, mas a olhar para o próximo, a ter esse cuidado Com com o certeza. próximo, esse carinho. Então, eu resolvi, né, fazer isso porque eu acho que é uma forma que eu consigo contribuir de alguma maneira. Ai, que lindo, parabéns. Eu, gente, aqui antes da gente começar, a Marcela fez um trabalho incrível na África, né, Marcela? Eu acompanhei, teve dias assim, de eu chorar junto. Ai, eu choro só de falar que eu vi. E assim, Sim. foi muito lindo. Depois você pode vir contar pra gente também um pouquinho dessa experiência. Posso, até porque, Mel, o que que eu vejo, né? O que que eu aprendi na África, assim, que esse trabalho de olhar para o próximo, eles estão muito na nossa frente, né? Que eu acho que na É verdade. escassez, que é um pouco do que está acontecendo com a gente, né? No momento de escassez, a gente acaba tendo que nos conectar de alguma forma, porque é só através dessa conexão que a gente realmente consegue se sustentar. Então, ver eles dividindo no pouco que eles têm é muito maravilhoso, assim, é muito tocante, assim. É, Aí a tem gente alguns. percebe o tanto que a gente é pequeno às vezes, né? Nossa, assim, eu falo que eu fui com o coração cheio para doar, sabe? Eu fui muito disposta, assim, preparei muita coisa, porque eu fui com o objetivo de fazer um processo de capacitação com as professoras de lá. Então, eu Sei. fui da capacitação, inclusive da questão emocional, né? A gente trabalhou a educação emocional das crianças. E aí eu fui cheio de coisa, cheio de material, cheio de teoria, mas quando cheguei lá, eu falei assim, gente, eu recebi tanto, mas tanto que não dá para colocar na balança do tanto que eu saí assim, muito carregada de muito amor, de muita conexão, de muito olhar para o próximo, de, nossa senhora, de experiências que marcam e mudam a nossa vida. Imagino. Eu falo assim, que eu É sou uma outra pessoa. realidade, né, Marcela? E a gente se Totalmente torna uma pessoa diferente. diferente. Falei assim, eu sou uma pessoa diferente depois que eu voltei da África, assim. E não por ser na África, porque eu acho que tem possibilidade de ser com o nosso vizinho, né? Tem possibilidade Aham. de ser dentro da nossa família. Mas lá, de alguma forma, eu senti sabe assim, Tô quando você tem um pegando. chamado?
Eu senti Sei. um chamado que eu falei assim, gente, eu preciso de ir. Não é uma decisão racional. Por que a África, sendo que no Brasil também tem, né, tanta Aham. pobreza e tanta necessidade? Mas eu não sei explicar racionalmente, eu sei explicar emocionalmente que a cultura de lá, ela mexe muito comigo, sabe? Essa questão racial mexe muito comigo. Então, a Ai, pessoa tá é falando, um né, sonho fazer que projeto assim. assim, e aqui, gente, está muito ao alcance, né? Ao nosso alcance. E eles estão cada vez mais precisando, porque com essa pandemia, hoje nós temos, porque eu estou acompanhando assim de perto os casos da África, e hoje nós Aham. temos confirmado 5 casos em Moçambique, o Mesmo. que muito nos preocupa, porque se isso Não tem chega condições. É. nas aldeias, assim, as crianças, a imunidade já é baixa, né? A gente já tem toda uma questão aí de alimentação, de questão de saúde subdiagnosticada, né? Porque a gente chega, a gente vê crianças doentes, mas a gente não sabe que tipo de doença que é, porque não tem um diagnóstico, né? Não tem um Aham. acesso à saúde. Então, mas nós estamos acompanhando, revendo as formas que a caravana vai atuar, porque a gente não pode deixar de ter caravana, senão eles deixam de comer. São as caravanas que levam o alimento para eles. Mas Sei. quem quiser, gente, entre no site, né? Se torne um padrinho, uma madrinha, porque depois que eu fui e consegui vivenciar, eu entendo o quanto que esse recurso financeiro nosso realmente faz É diferença. essencial, né? É essencial. Então, Imagino. lá no meu Aqui, perfil tem até os destaques com algumas experiências lá. Quem quiser ver um pouquinho como que foi, tem o trabalho nas vale muito a aldeias, vale pena. muito a pena. Verdade. Uhum. Eu me emocionei de ver, eu chorei junto. É como se eu estivesse lá sentindo isso, sabe? A gente percebe, aí a gente, é o que eu te falei, a gente percebe que às vezes a gente dá valor a tanta coisa pequenininha, e lá o Uhum. pequenininho para eles fazem toda a Ai, diferença, faz. não é? Uhum. Mas então vamos Faz. lá. Agora vamos Vamos, falar do nosso assunto que a gente nos vamos. propôs a falar hoje. Então, Marcela, como que fica aí a questão das crianças, né, com essa turbulência toda, Uhum. esse tanto de informação que a gente está vivenciando, às vezes não sei falar, peraí. A Irritabilidade. irritabilidade, isso, saiu, Saiu. dos pais podem acabar passando para elas, né? Sim. E aí você já começa, Mel, falando, né, do tema que a gente não tem como separar quando a gente fala de conexão. Quando a gente pensa de alguma forma em criar conexão com os nossos filhos, a gente precisa entender o nosso processo de educação. Porque para a gente estabelecer qualquer relação com os nossos filhos, essa relação de educação com os nossos filhos passa pelo nosso processo de autoeducação. Então, o primeiro passo de tudo, gente, é a gente começar a nos auto-observar. E aí, quando a gente faz esse movimento, Mel, num primeiro momento a gente já consegue perceber o quanto a nossa cultura é uma cultura do estar desconectado. Nós estamos constantemente desconectados. Por quê? Porque ora a gente está remoendo alguma coisa do passado, ou a gente está criando uma expectativa de algo que está por vir. Então, a Uhum. nossa mente o tempo inteiro está vagando ou no passado ou no Ou no futuro. presente, no Ou futuro, no quer dizer. futuro. E qual que é o convite que a criança faz constantemente para gente? Viver o momento presente. Se a É, gente pensar o ser criança, né? E tanto que eu coloquei esse subtítulo do permitir ser criança. O que é criança, gente? Vamos definir a criança. Quem é? Eu vi que tem um tanto de mamães e papais entrando aí, alguns ó, coisa conhecidos. boa. O que é o ser criança? Se a gente pudesse definir a criança com uma palavra, a gente definiria do movimento. A criança, ela é puro movimento. Ela come se movimentando, né? E não para quieta. Uhum. Ela conversa se movimentando. Tudo que ela faz é um movimento. E aí, esse movimento é muito intenso. Esse movimento é muita percepção através do corpo,
do que a criança está vivendo agora, dos sentimentos que afetam ela agora, dos acontecimentos que estão ao redor. Então, a criança, ela vive extremamente no momento presente. E para a gente criar qualquer tipo de conexão, inclusive para a gente falar todo esse movimento, depois eu separei aqui 10 recomendações mesmo, de formas de a gente criar conexão, né, para ficar bem didático para todo mundo que está aqui entender. Para a gente fazer qualquer tipo de movimento, nós precisamos estar focados no presente. Mas estar focado no presente não é aqui simplesmente eu e você conversando agora, né? Porque às vezes a gente está aqui, mas aqui fiz esse movimento aqui do meu pensamento, o que as meninas estão fazendo lá no quarto, né? Que eu aprendi todo mundo lá no quarto. A gente pode estar fisicamente presente e não estar emocionalmente disponível para as crianças. Então, o que é estar no presente com a criança? É a disponibilidade mental, emocional e física. Muitas vezes a gente está ali físico, mas está no celular. É estar por inteiro. É estar por inteiro. E aí, quando a gente faz esse primeiro movimento de estar por inteiro, a criança ela já faz isso aqui, ó. Ela já entende quando você está e quando você não está disponível para ela. E é claro, gente, vale para toda infância, especialmente crianças de 0 a 7 anos. Tá, gente? Até os 7 anos, que é essa primeira infância. Mas até os 12, a gente fala com um pouco de diferença quando entra na adolescência, mas mesmo assim, o que eu vou falar aqui serve para as crianças até lá 12, 14 anos, porque aí, a partir dessa fase, a referência, por volta ali dos 12, 14 anos, é onde a gente vê que acontece o processo de dissociação mesmo dos pais, da referência dos pais. É onde aquela simbiose toda que tem da primeira infância, o aconchego dos pais, o adolescente, vamos dizer assim, muda o objeto. Aí o objeto passa a ser quem? Os amigos, o grupo de amigos. Você perguntar para o adolescente o que é mais importante na vida dele inteira, é o amigo, né? É o grupo de amigos. Então, para mães e pais de adolescentes, né? O nosso movimento tem que ser fazer isso aqui com os amigos. E muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. A gente se afasta dos amigos, a gente não conhece, a gente critica, né? E o nosso movimento é fazer isso aqui. Quem são seus amigos? Vamos trazer para dentro, né? Vamos conhecer. Quer fazer alguma coisa? Faça aqui dentro de casa, porque é a referência que o adolescente quer. Ele quer se sentir parte, né? E ele quer fazer parte desse grupo. Então, o que eu vou falar aqui serve para as crianças em geral mesmo, até por volta dos 12, 14 anos. E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento, a criança, num primeiro momento, ela já entendeu quando a gente está e quando a gente não está disponível. E quando a gente não está disponível, gente, o que acontece? A criança, ela fica extremamente demandante. É aquela criança que te chama o tempo inteiro. Aquela criança que tá ali, ô mãe, mas vai fazer isso. Ô mãe, ô pai, faz quer chamar atenção, né? Quer chamar atenção. Por quê? Porque existe uma necessidade por trás desse comportamento. Só que nós, pais, na nossa vida, né, que realmente a gente tá, que é algo que eu quero falar, se a gente tá tão cheio dos excessos do mundo, né, Mel? Assim, de atividade, inclusive as crianças, de atividades para fazer, de rotinas com o trabalho, de eventos. A semana passa e você, tipo assim, você não esteve presente com a sua família, você fez tarefas, não é? Exatamente. E aí eu escuto algumas mães até falando assim, mas eu levo no balé, eu busco da natação, eu faço isso. Tarefas, voltados para tarefa, não voltada para real conexão. E aí, gente, as crianças, elas começam a mostrar esse comportamento, às vezes, desafiador. Um comportamento de birro, um comportamento de irritabilidade, de querer o tempo inteiro. Então, as crianças, elas vão demonstrar esses comportamentos. Só que aí a minha pergunta é sempre a seguinte. A gente, às vezes, olha o comportamento, mas essa não é a minha primeira preocupação. Eu preocupo o que está por trás desses comportamentos. Porque quando a criança está demonstrando para a gente algum comportamento de irritação, de birra, que não quer contribuir, que não quer colaborar, que a gente pede a criança, a gente até acha que é para nos afetar. A gente fala assim, não,
essa criança, não, hoje tá fazendo para me irritar. Ela acordou direcionada para me irritar. Gente, a gente fala ou não fala isso? Podem confirmar aí que eu também falo. Mas a criança, ela não tem essa intenção. Cognitivamente, ela não tem maturidade cerebral para isso. O que que acontece? As crianças, elas estão demonstrando uma necessidade que não foi suprida. E a principal necessidade que eu vejo, Mel, é de encher o tanque de amor dessa criança. E aí, o que que acontece? Eu até fiz uma série de vídeos no IGTV, lá no meu perfil, sobre as linguagens de amor. É importante que a gente identifique quais são as linguagens de amor importantes para o meu amor, que faz diferença para os meus filhos, né? Aqueles que eles realmente se sentem amados, sentem que o tanque está cheio, né? Que eles sentem que a gente está conectado com eles. Então, por exemplo, isso é um dos pontos, né? E daqui a pouco eu vou falar na minha ordem ali. Então, o que é importante para a gente como pai, gente? Diante de qualquer movimento com os nossos filhos, fazer uma comunicação sincera. Algo que nós também não fomos aculturados. O que a gente faz com as crianças? A gente fala assim, não, filho, tá tudo bem. E por dentro a gente tá com um tanto de coisa aqui acontecendo. E né? A criança sente. E é isso. A criança, existe, eu falo assim, um fio invisível nas nossas crianças. E esse fio invisível é uma conexão, gente, de simbiose. Simbiose é assim, quando a criança nasce, o corpo físico da criança é separado do corpo físico da mãe. Mas emocionalmente, eles não estão separados. Essa ruptura acontece lá na adolescência, que é o que eu falei que vale até lá pela adolescência. Porque lá na adolescência, a criança ela já está mais madura emocionalmente e ela busca outra referência. Ela substitui, entre aspas, vamos dizer assim, a referência dos pais para a referência dos amigos. Mas existe esse fiozinho aí de conexão. E aí esse fiozinho de conexão é o que permite que as crianças sintam as nossas emoções. Então pode ser que a gente fale uma coisa, por exemplo, tá tudo bem, a mamãe e o papai estão ótimos, mas a criança está percebendo que a gente não está bem, está percebendo que a gente está brigado, está percebendo que o momento não está legal. E aí, o que eu falo no primeiro momento para a gente estabelecer qualquer tipo de conexão com a criança? A nossa comunicação precisa ser sincera. E aí, o que é isso, gente? É falar com a criança assim, filho, hoje a mamãe não tá legal. Hoje foi um dia difícil no trabalho. Hoje a mamãe ficou nervosa por causa de tal coisa e tal. Mas agora a mamãe tem 10 minutinhos livres. Vamos fazer alguma coisa nós dois para ver se ajuda a mamãe a ficar bem? Então, entende? Aí o que eu fiz? Eu falei a verdade e quando eu falo a verdade, eu dou oportunidade para o quebra-cabeça encaixar internamente na criança. Porque o que a gente faz quando a gente não fala a verdade com os nossos filhos? A criança sente uma coisa, mas ouve outra coisa do pai e da mãe. Então, sabe quando não encaixa? Fica uma bola de neve ali, né? Sim, e não tem aqui, ó, não tem a conexão. E a gente pode fazer isso, inclusive, com os filhos. Quando a gente vê que a criança, por exemplo, tá dando um ataque de birra, e esse é o momento em que isso, gente, vai ficar exacerbado, porque nós estamos isolados num ambiente limitado, em que a rotina já está diferente. Porque o que faz com que uma rotina seja saudável? Eu falo que não é o rigor dos horários e das atividades. O que faz uma rotina ser saudável é aquela rotina que respira. O que é uma rotina que respira? É a que alterna momentos de introspecção e momentos de extratensão. O que é isso? Momentos de introspecção, momentos de voltar para dentro, por exemplo, a alimentação, o sono, o brincar dentro de casa, são todos movimentos que a gente faz isso aqui, ó, voltando para dentro. E esses movimentos, eles precisam ser equilibrados com o movimento de fora. Que a gente faz o quê? Que a gente vai para o mundo, que a gente vai tomar um sol, um ar livre, que faz uma atividade. Então, entende que para a rotina se equilibrar,
Hora a gente está dentro, hora a gente está fora. Recolhido e hora tá fora. É exatamente isso. Hora recolhido, hora para o mundo. Se a gente perde um pouco ou exagera em um ou em outro, entende que de alguma forma isso vai gerar uma repercussão? Ou aquelas famílias que ficam fora demais, a criança ela tá sempre para o meio. A gente tem possibilidades de trazer irritações, maus comportamentos, né? Entre aspas, porque eu não acredito no mau Às vezes a comportamento. criança, nesse período, tá até chorosa e os pais não conseguem Entender. identificar a causa, Sim. não é? Ou as crianças muito dentro também, em algum momento elas precisam, né? É o movimento, né? Criança não é puro movimento, então elas demandam essa necessidade. E aí o que acontece? Nós estamos forçosamente nesse ambiente aqui, ó, dentro. Então o que eu percebo? Que esse é um convite para nós pais, para olharmos para as nossas relações conjugais, relações com a gente mesmo e relação com os nossos filhos. Então, e eu posso falar uma coisa, Marcelo, só te interrompendo. Sim, à vontade. Eu acho que esse coronavírus aí que chegou, que mexeu com nossas emoções, ninguém estava preparado para isso, vai trazer uma coisa positiva, que é esse conectar com os nossos familiares, conectar conosco mesmo, né? Com a gente, porque a gente está tão cheio de tarefas, de afazeres, que a gente às vezes esquece de sentar com os nossos filhos e conversar, e brincar, e colocar uma atividade diferente, Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem agora, que é a conexão, né? Que de alguma forma isso vai ser muito positivo. Sim, Mel, eu não tenho dúvida que eu falo assim, deixa eu só colocar. Ups, tô colocando meu celular para carregar aqui. Eu não tenho dúvida no seguinte, que todo esse momento que a gente está vivendo é um convite coletivo para a gente fazer alguma coisa com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que algumas pessoas receberam esse convite de uma forma individual. Eu vi muito esse movimento durante os últimos anos. Um movimento das pessoas buscarem esse autoconhecimento, né? De buscarem entrar em contato com a sua criança interior, se permitir em vários aspectos. Então, eu vi muito esse movimento acontecendo de uma forma individual. Isso que nós estamos vivendo é um convite coletivo para a gente olhar. Falo que em 2 pontos, para a gente olhar para dentro e para a gente olhar para o outro. É o convite. E aí, a gente pode passar por essa situação nos posicionando de uma forma vitimista, nos posicionando de uma forma pessimista, ou a gente pode passar por essa situação aproveitando a oportunidade que nós estamos tendo de olhar para tudo isso e sairmos fortalecidos. A situação não vai mudar. O que muda? A perspectiva que nós vamos olhar e o posicionamento que nós vamos adotar diante disso. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida, as famílias precisam disso. O que eu recebo no consultório, assim, de casamentos sendo desfeitos, de crianças sem referências, isso não é brincadeira. E aí, o que acontece? Hoje a gente perdeu um pouco aquilo do consertar. Não deu certo? Vamos substituir. E não é bem por aí. Então, eu acho que é um convite da gente olhar para dentro, da gente se suportar, né? Da gente conversar, ter o diálogo, redefinir aí alguns papéis e de como que vai ser a nossa vida. Então, eu não tenho dúvida disso. E como pais não é diferente, né? Nós precisamos de olhar para os nossos filhos, né? Para as nossas relações. E aí, quem é casado, gente, né? Ou independente do tipo de se é casamento, se é né, junto, mas quem aí tem um relacionamento conjugal, é muito importante a gente olhar para essa relação, porque o tempo inteiro nós estamos transmitindo para as crianças o que elas vão esperar dos parceiros dela futuramente. Então, a relação que eu tenho com meu marido hoje é o que as minhas filhas vão ter e vão esperar que os parceiros delas, né, na relação que elas estabelecerem, façam por elas. Então, as crenças das crianças, as crenças em relação
a relações sociais, a fé, né, a crença religiosa, crenças sexuais, crenças, né, sobre a vida, as perspectivas sobre a vida. As crianças, elas aprendem, gente, até os 7 anos. Né? Elas não se fecham com 7 anos, mas até os 7 anos é onde a gente tem um enraizamento dessas crenças. E aí lá, nós agora, né, como adultos, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos repetindo os padrões que nós aprendemos lá atrás. Aham. E aí, é impressionante. Eu falo assim, gente, eu queria ter um que comprovasse o contrário para mim e eu não encontro. Toda vez que eu tenho pessoas no consultório, o que que a gente faz? A gente vai descascando essa cebola para chegar aqui, ó. O que que tá lá na essência? Porque é aqui que a gente tem que trabalhar. O que que a gente pensa sobre o mundo? O que que a gente pensa sobre as pessoas, sobre as relações, sobre a gente mesmo? E isso não vem da gente, isso vem das relações que nós estabelecemos. De que os nossos pais nos alimentam? Porque a forma que eles estão nos alimentando é o que a gente está absorvendo e refletindo nos nossos comportamentos. Então, eu faço sempre esse convite. Quando a criança demonstra um comportamento muito desafiador, que a gente não está aguentando, primeiro de tudo, vamos olhar para a gente. Porque em vários momentos, quando eu fiz essa reflexão, eu percebi o seguinte: teve um dia que isso ficou muito marcado para mim. Que eu falei assim, nossa, falei pro meu marido, nossa, Diogo, mas essas meninas estão insuportáveis hoje. E quando saiu o insuportáveis da minha boca, eu falei assim, é claro que elas estão. Eu não estou me aguentando hoje do tanto que eu estava insuportável. Então, gente, eu estou refletindo para o meu ambiente, aquilo que a gente sente. Não é só um sentimento, não é só um pensamento. São energias que nós estamos refletindo no nosso ambiente, nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo isso nós vamos fazendo o quê? Contaminando as pessoas ao nosso redor. Eu falo e aí eu falo com vocês, gente, vocês não precisam de acreditar porque eu falo, não. Vocês acreditam porque a Harvard Business, que é uma revista norte-americana, fez uma pesquisa em 2016 falando sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa com 1.500 empresas norte-americanas, mostrando o quanto os sentimentos são contagiosos. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quando a gente está do lado de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, como que a Nossa gente Senhora. fica? A gente fica mal, não é? A gente fica carregado, não é? Fica E ao mesmo carregada. tempo, a gente está do lado de uma pessoa de bom humor, que está sempre bem com a vida, a gente também fica mais leve. E aí, gente, qual que é o primeiro convite que eu faço para vocês, né? Eu coloquei aqui 10 movimentos mesmo, né? Para a gente repensar, para a gente fazer mesmo, para criar essa conexão nesse momento. Primeiro de tudo, vamos falar com as crianças sobre tudo o que está acontecendo. Primeiro momento, gente, nós temos que aprender que as crianças, elas são parte da família. E muitas vezes a gente não considera a criança como tal. Nós viemos, né, de uma sociedade muito assim. Os pais têm o conhecimento, têm o domínio, têm o poder. Então, os pais mandam. E resta as crianças obedecer, ficar calado, ouvir. As crianças parecem que não tem nada a acrescentar, né, na nossa vida, que não sabem de nada. E aí eu falo que é muito pelo contrário. Elas têm muitos ensinamentos para trazer para a gente. E aí, primeiro de tudo, para esse momento, né, que a gente está vivendo, e para todos os outros momentos desafiadores que vocês vivenciarem com as crianças. Falar a verdade. Então, vamos começar falando da gente. Filho, você sabe o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? E as crianças, elas estão muito ligadas em tudo isso. Então, né, alguns pais, né, de uma forma brilhante, fizeram aquela experiência de colocar a água no pratinho, né, com o orégano ou a pimenta do reino, aí coloca a mãozinha no sabão e coloca para afastar os bichinhos. Eu gostei de uma experiência que eu vi, que eu fiz aqui em casa, da purpurina. Da purpurina ou os brilhinhos. Passa brilhinho na mão.
A gente passa. Sabe que na nossa época é purpurina, hoje chama como, Mel? Você que sabe. Aí, Glitter mesmo. Glitter, glitter. É brilho, é brilho. É brilho, é o glitter. É isso. O glitter. Eu passei o glitter na mão e fui mostrando para elas. Olha aqui. A minha mão está contaminada de coronavírus. Se eu encosto na cadeira, eu deixo um pouquinho de glitter na cadeira. Se eu encosto na maçaneta, eu deixo um pouquinho de glitter na maçaneta. Se eu te abraço, eu deixo um pouquinho de glitter em você. Então, eu fui mostrando para elas, porque é importante mostrar. Legal, né? Eu achei super interessante. Numa linguagem que a criança entenda. E aí, até para lavar a mão. E na hora de lavar a mão, o que que a gente vai fazer? Até o glitter despregar todo mesmo, para mostrar como que é importante, né? Lavar bem feito e tudo mais. E aí a gente explica, primeiro de tudo, né, gente? Nós estamos fazendo os 10 passos aqui, quem está entrando agora, né? Os 10 passos para a gente criar conexão com as crianças, principalmente nesse momento e em todos os momentos desafiadores que vocês tiverem com elas. Então, primeiro passo, nós vamos comunicar honestamente tudo que está acontecendo. Então, nós Você está falando a verdade, mas de uma forma lúdica. Numa linguagem que a criança entenda. E aí fala, e aí o que que nós vamos precisar de mexer com tudo isso, de nos adaptar com tudo isso, né? Nós vamos ficar dentro de casa por um tempo. Não vai ter escola, nós não vamos na casa da vovó, do vovô. A gente fala com as crianças todas as mudanças que vão acontecer nesse período. E aí a gente cria, gente, algumas regrinhas que eu acho que é importante as crianças entenderem que elas precisam fazer parte dessa rotina diferente. Qual que vai ser aqui em casa? Nós fizemos uma reunião nós 4, né? As meninas já conseguem entender. Qual que vai ser o papel de cada um dentro de casa? Porque agora a mamãe vai fazer almoço todos os dias, e café, e lanche da tarde, não aguento mais ficar na cozinha, tô tomando a antipatia dos meus pratos. E aí, de que forma que cada uma vai ajudar? Quem vai passar uma vassoura na casa? Quem vai colocar roupa? De que forma que ela... de colocar a roupa no cesto, de ajudar a mamãe. Hoje elas ajudaram limpando os espelhos. Depois, lá no quartinho de brinquedo, elas tiraram poeira, do jeito delas, do quartinho de brinquedo. Então, trazendo a criança para esse momento de mudança na rotina familiar, que é importante. E aí, nessa comunicação, uma coisa que eu acho extremamente importante, falar dos nossos sentimentos. Por quê? Automaticamente as crianças elas já vão perceber os nossos sentimentos. Então, a gente falar dos nossos medos. A mamãe tá com medo porque a gente vai ficar um tempo sem trabalhar. Então, ficando um tempo sem trabalhar, acontece isso, aquilo. A gente vai ter que reduzir algumas coisas aqui em casa. Então, a gente pode falar dos nossos medos e depois de tudo isso, receber. E aí, o que que nós vamos fazer? O que que você já ouviu, filho, sobre o coronavírus? O que que você sabe sobre esse bichinho? O que que você está sentindo em relação a isso? Como que é ficar sem ir para a escola? Como que é ter que ficar dentro de casa longe da vovó e do vovô? Porque às vezes os avós são cuidadores das crianças também. Então, a gente faz uma comunicação falando a verdade, expressando as nossas emoções e recebendo das crianças, dando oportunidade para que elas falem. E aí, o que que a gente vai fazer, gente? Acolher tudo que vier. Tanto da gente quanto deles, né? Então, esse é a primeira dica, né? A segunda, né, que é em continuação a isso, gente, sermos gentis com todos os nossos sentimentos. O medo vai vir, a tristeza pode vir, a ansiedade, a angústia, a insegurança, tanto da gente quanto das crianças, a irritabilidade. E aí é pensar o que que nós podemos fazer hoje. O que é o melhor que eu posso fazer? E às vezes ser gentil até mesmo com aquilo que a gente não dá conta. Eu tô vendo a Ana Paula pedindo aqui algumas sugestões de brincadeiras. Ana Paula, lá no meu perfil eu coloco todo dia, viu? Porque todo dia eu invento uma aqui com as meninas. Mas eu dou sugestões. Os vídeos, tá fazendo os vídeos? Do TikTok? Eu tô TikTok. Agora eu quero fazer com meu marido, mas ele tá super resistente, sabe? Mas eu falei assim, vamos fazer um campeonato aqui em casa com os vídeos do TikTok. Porque aí, gente, olha que momento gostoso de conexão. Mas sabe o que eu vejo também por outro lado? Muitas mães sentindo culpadas, né? Se responsabilizando, porque às vezes,
Ai, gente, eu não dou conta de ter essas ideias. Eu não dou conta de brincar com os meus filhos desse jeito. Eu não... Gente, que ó, tá tudo bem. Se a gente não dá conta, se o melhor que eu posso fazer hoje é ter um tempo, ficar quietinha, não ser produtiva em nada, ok também, né? O convite é para a gente desacelerar, então isso faz parte. Então, não dei conta, tá tudo certo. A gente não precisa virar cozinheira, a gente não Super precisa... heroína. Super heroína, não dá. A gente não precisa virar professora. Aqui, vamos fazer o melhor que a gente dá conta. E tá tudo certo. Então, eu acho que a gente acolher os nossos sentimentos, sabe, é muito importante. Agora, eu deixo um alerta. É importante, por exemplo, os medos são reais? São, gente. Medo da nossa questão financeira, medo das perdas que nós podemos ter, medo da morte. Os medos são reais. Mas os medos, eles têm o poder de nos paralisar ou de nos impulsionar. O que que diferencia o medo paralisante e o medo que impulsiona? Qual que vai ser o nosso comportamento diante disso? E aí, gente, a diferença, eu faço aquilo que eu controlo. Eu só posso focar naquilo que eu controlo. O terceiro ponto das dicas de hoje. O que que eu controlo? Eu controlo todas as perdas que vão vir, de morte, de... Não. O que que eu posso Não. fazer hoje? Hoje eu posso demonstrar amor de diferentes formas, utilizando a tecnologia a nosso favor para as pessoas que eu amo? Posso. Então, eu não controlo a morte, mas eu controlo a minha manifestação de amor. Então, posso demonstrar amor hoje? Então, eu vou fazer isso hoje. Eu controlo quantos casos que nós vamos ter do vírus? Não. Eu Não. controlo o ficar em casa, o ter os cuidados, o lavar a mão, o passar álcool em gel, o evitar sair na rua. Controlo. Então, entende assim, o nosso foco é naquilo que a gente controla. E aí, vamos começar a perceber o que que a gente está vendo. O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Porque entende, gente, que o copo tá lá. A situação não muda. O que que muda? A nossa percepção diante dessa situação. Então, eu tenho várias oportunidades de olhar o copo meio cheio, de entender o momento de reflexão, o momento de conexão familiar, o momento de olhar para dentro, de estar ali com a minha família, de promover momentos que eu sempre reclamava, porque nós somos uma sociedade da falta do tempo. Então, ter o tempo disponível aí, né? Então, que isso eu posso olhar como uma oportunidade de me reinventar profissionalmente. Olha aqui, estou fazendo atendimento online, não tinha feito ainda. Uhum. Então, entende assim, de outras oportunidades, de conteúdos aqui pelo Instagram, de ajudar de alguma forma. Então, que da gente reinventar olhando o copo meio cheio, ou eu posso sim, gente, olhar o copo meio vazio. Ah, que tudo tá ruim, ah, ficar em casa enclausurado, ah, que não dá para fazer nada, aí eu fico na cozinha o dia inteiro. Ok? E aí, esse tipo de posicionamento é o que nós vamos ter depois, no pós. Como que nós vamos retomar? Depende de como que nós estamos agindo hoje. Que é só isso. Verdade. Quando eu comecei falando que nós somos uma sociedade desconectada, a gente está aqui, ó, angustiando pelo que foi, ou lá, como é que vai ser depois? Só que para a gente entender o que vai ser depois, a nossa... Gente, o que a gente sempre teve uma cliente minha muito preocupada, assim, que eu atendi, tá falando assim, Marcela, eu tô extremamente preocupada com o futuro. E aí a reflexão que nós fizemos foi o seguinte, o futuro, ele sempre foi incerto. Nós Uhum. que temos uma ilusão, uma percepção deturpada de que a gente controla esse futuro. A gente não controla, sempre foi incerto. Ele vai continuar sendo incerto. Agora, o que eu faço hoje pode mudar o amanhã? Pode. O Com que que eu certeza. controlo? Agora. É o fazer agora. O amanhã já não é controle meu, né? Então, é isso que faz toda a diferença. Qual o foco que nós estamos dando para toda a situação? Terceiro passo. Agora, deixa eu retomar aqui, né? Que eu fui falando os passos e não... Ah, ok. Primeiro, a gente falou da comunicação clara.
né? O Uhum. segundo, a gente falou do ser gentil com a gente mesma, né? E fazer o melhor que a gente consegue hoje, com os recursos que nós temos, com as condições que nós temos e com o estado emocional que nós estamos hoje. Hoje, gente, estou aqui ótima. Pode ser que amanhã eu não acorde muito bem? Pode, e tá tudo bem. Acolha seu sentimento, fique mais quietinha, fique, né? Faça aquilo que você, né, gosta de fazer, ou não faça nada, fique só lá tendo tempo para você. Tá tudo bem, isso também é válido nesse momento, né? O terceiro, qual que é o foco que nós estamos dando para tudo isso? O quarto agora, gente, cada pessoa, inclusive os nossos filhos, quem tem mais? Tem pais que tem mais de um filho aí, ouvindo a gente, né? Acompanhando a gente. Ei, Marcela, companheira! Olá, que Tudo gracinha! bem? Tem mães aí de mais de Oi! um filho? Pera, porque isso eu acho tão importante a gente falar. Cada filho e cada pessoa é única e desperta na gente reações diferentes. E nós precisamos de entender que cada um aí, ó, já temos que cada um vai lidar com a situação com De uma as forma forças diferente. e habilidades que tem, exatamente, de uma forma diferente. Então, gente, como cada um é único, lida de uma forma diferente, não dá para nós pais colocarmos todas as pessoas que estão ao nosso redor numa mesma caixa e lidar com todas essas pessoas, filhos, marido, mãe, como se fossem um só. E aí eu falo, filhos que têm demandas diferentes demandam da gente atitudes diferentes. Diferentes. Falo por mim, eu tenho duas filhas, linguagens de amor totalmente diferentes. A Mila, que é a minha mais nova, é igual ao meu marido. Ela precisa do toque. Eu tava ali agora antes de vir pra cá, o meu marido disse assim, Marcela, olha que folga dessa Mila. Porque ela deita, ela não se contenta em deitar. Ela precisa deitar e fazer isso. Ela precisa de encostar. A Deu forma toque. ela precisa desse toque. A forma dela se sentir amada, o que faz sentido para ela é o toque. Às vezes eu vou falar para ela no dia 50 vezes, filha, eu te amo. Se for só a verbalização, ela não vai absorver da mesma forma que eu falar assim, ó, filha, sabia que a mamãe te ama? E tocar nela. Ser reforçado com aquilo que faz sentido. E eu descobri que o meu marido é assim, porque teve um dia na missa que a gente estava assistindo a missa, e aí ele falou assim, mas você fica passando a mão assim em mim? Aí eu passei a mão assim. Aí ele falou assim, nossa senhora, se você ficar a missa inteira passando a mão assim em mim, você não tem noção do tanto que essa missa vai ser muito melhor. É o que faz sentido para ele. Olha. Já a Lavínia, ela precisa das palavras de afirmação. Ela vira para mim e fala assim, mamãe, eu acho tão bom quando você me elogia. Então, ela já me deu todas as dicas do que ela precisa. Ai, gente, aí, ó, o nosso povo chegando aí. Ai, ó, que gracinha. Tá todo mundo com a Todo mundo gente. aí. Ela já deu todas as dicas do que ela precisa para se sentir amada. Então, isso não é diferente nesses momentos desafiadores. Às vezes tem um filho, a outra aí, às vezes tem um filho que vai reagir super bem, que tá assim, ó, de boa na quarentena. Tem outro que tá extremamente irritado. Tem o seu marido que tá bem, você que às vezes tá irritado. Cada um vai reagir de uma determinada forma. E é importante que a gente acolha cada um no seu movimento, na sua reação e ofereça de que forma fica mais leve para você. De que forma que eu posso atuar. Então, Mel, às vezes eu fico sentida quando alguns pais falam assim, nossa, mas eu trato
trato os meus filhos iguais e eles são tão diferentes. Não, gente, a gente não trata os nossos filhos iguais, ou não deveria, porque eles não têm necessidades iguais. Cada um acessa a gente com uma necessidade diferente. Então, vamos olhar com compaixão para isso, sabe? Assim, às vezes tem um filho que hoje está mais irritado, que está precisando mais do meu abraço, da minha presença, do meu toque, e o outro está ali, tá tudo bem, né? Ou, às vezes, quem está precisando disso é o nosso marido, é a nossa esposa, né? Então, vamos estar ali. Ou, às vezes, é a gente, né? E aí tem Ter outro... um olhar atento, né? É ter um olhar atento para os comportamentos, porque aí a gente chama de quê? De mau comportamento. A gente fala assim, nossa, esse menino desobediente, esse menino que tá com esse comportamento. O mau comportamento nada mais é do que uma necessidade que não foi atendida. Então, não olha só para o comportamento, olha para o que está atrás, por trás desse comportamento. O que esse comportamento está sendo alimentado? Olha só. Vou mostrar para vocês, eu adoro fazer essa metáfora aqui. É realmente isso, uma empatia não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. É tratar o outro como ele quer ser tratado, né? É isso que é amor mesmo. Olha só, Mel, você vai me respondendo, né? Em nome das pessoas que estão vendo. Você tá sozinha à noite na rua. Vem uma pessoa na sua direção. O que você pensa? Uai, aparentemente eu fico com medo, insegurança. Porque você pensa que vai fazer alguma coisa com você. E quando você pensa que vai fazer alguma coisa com você, você sente medo, insegurança, e às vezes o corpo até reage com taquicardia, sua. E aí, o que você faz? Eu vou tentar sei lá, me recolher. Se recolher, sair correndo, ou se proteger de alguma forma, ou aqui, ó, alerta pro corpo, gritar, tá preparada, gritar. Teve uma vez que eu perdi o jogo das pernas. Agora é sério. Você não acredita. Você lembra da Cirlei? Doida. Eu morria de medo dela. E eu tava na rua com meu marido Willi e ele me contando umas histórias dela. E nisso veio um cara correndo. Cara, nada a ver, correndo. Mas na minha cabeça eu já tava tão pensando nela que eu achei já que fosse reagiu. ela. Porque o cara veio correndo, já deu estímulo pro seu corpo já reagiu. Então, olha só. Se eu penso que a pessoa vai fazer alguma coisa comigo, eu vou sentir medo, o meu corpo já vai preparar para o medo e eu já vou ficar sinal de alerta. Ou eu ataco, ou eu grito, ou eu corro, mas aqui tô preparada para isso, certo? Ou perde o jogo das pernas. Ou perde o jogo das pernas. Se desse lei na rua, meu Deus do céu. Agora vamos lá. A mesma situação. Eu estou sozinha à noite na rua, vem uma pessoa na minha direção. Se eu mudo a perspectiva e mudo o meu pensamento e penso assim, nossa, gente, que bom pode ser uma pessoa para me fazer companhia nessa noite escura que eu estava sozinha. Se eu penso isso, o que eu sinto? Segurança. Segurança, tranquilidade, calma. E às vezes o que eu faço? Às vezes eu até ando mais devagar para a pessoa chegar mais perto, vamos dizer assim. Então, entende que a situação é a mesma. Você estava andando sozinha à noite na rua e veio uma pessoa na sua direção. Geralmente, o que nós vamos ver? A Mel correndo e gritando ou a Mel andando devagar para a pessoa chegar mais perto. A gente olha para o comportamento, certo? Mas o comportamento não foi o primeiro que aconteceu. O comportamento nesse cenário foi só o terceiro passo. O pensamento gerou uma emoção e por essa emoção meu corpo reagiu. Então, entende o que a gente faz com as crianças? A gente olha o comportamento. Que menino birrento, que menino egoísta, esse menino que bateu, que mordeu, que fez isso. A gente olha o comportamento. Mas o comportamento não começa no comportamento. Tem pensamentos e sentimentos por trás que estão alimentando esse comportamento. Então, o nosso papel como pai é entender o que está por trás disso. E aí a gente pode falar com os nossos filhos. Pode falar assim, filho, a mamãe está percebendo que você está irritado. Você quer um abraço? Tô aqui para te dar um abraço, né? A mamãe... Porque o subconsciente aciona o gatilho.
Sim, e aí eu falo que a primeira coisa, gente, é aqui, ó. Se a gente quer, por exemplo, a situação do coronavírus tá aí, tá dada. Eu posso olhar com a perspectiva enlouquecedora e me paralisar, né? O medo me paralisar e eu não faço mais nada e eu só fico preocupada e eu entro em pânico. Ou eu posso olhar com a perspectiva da oportunidade, do aprendizado, do conectar com as pessoas que fazem diferença na minha vida. Então, entende que a situação em si não mudou. O que mudou foi a perspectiva que nós olhamos a situação. Então, quando a gente tiver desafio com os nossos filhos, com o nosso marido, e a gente focar no comportamento, alerta, para pensar e fala assim, gente, o que que pode estar por trás? Porque por trás tem um tanto de crença aí que está alimentando. Eu não sou capaz, eu não sou amada, ele não gosta de mim, ela não me dá atenção, minha mãe não tem tempo para mim. Tem um tanto de coisa que está sendo alimentada. E aí, quando a gente faz esse movimento do amor, tô aqui à disposição. Quer me dar um abraço? Sim. Tô pronta, né? Então, tô aqui, filho. Vamos conversar, né? Vamos fazer alguma coisa juntos, né? Olhando o que está por trás disso. Então, vamos lá. Dos filhos, né? Que cada pessoa é única, é a quarto e que se comporta de uma forma diferente e é importante a gente aceitar isso, né? Outra coisa, gente, trabalhar as nossas expectativas. Porque a gente vive uma maternidade, a busca de uma maternidade tão ideal. E aí, quando a gente vive essa busca da maternidade ideal, nossa, William, aqui em casa, assim, ó, hashtag aqui, viu? Porque as crianças, e não só nessas situações, gente, sabe o que que eu falo? As crianças, elas têm o poder de fazer a gente olhar pra gente mesmo. Quando as crianças estão demonstrando alguma coisa, o primeiro movimento é a gente olhar pra gente mesmo, porque elas estão refletindo. Então, se elas estão refletindo, elas estão absorvendo isso de alguém. E esse alguém geralmente é a gente. Então, a criança, eu falo que as crianças são espelhos fiéis do que se passa no nosso mundo interno. Então, as crianças estão irritadas dentro de casa, gente, de alguma forma, nós, adultos dessa relação, estamos demonstrando e transmitindo isso, né? Então, o que eu posso fazer para amenizar? Né? Na segunda-feira eu fiz uma live falando sobre isso, medos e incertezas. Como pequenas atitudes podem amenizar o sofrimento e retomar a autoconfiança que a gente precisa para lidar nesse momento. Eu deixei gravada lá no Facebook, na minha página, que chama Marcela Linhares, que eu acho que vale a pena, que tem atitudes muito simples que a gente pode fazer para a gente amenizar todo esse sofrimento, né? Que muitas pessoas estão tendo e que é válido, né? E a gente precisa trabalhar com eles. Então, o quinto ponto, gente, trabalhar com as nossas expectativas, com esse ideal, com essa pressão social do que nós precisamos ser. Muitas mães agora, Mel, nessa época, entrando em parafuso, porque eu preciso fazer todas aquelas atividades que todo mundo me mandou, ler os livros. Ô, gente, só de pensar, nosso tempo já acabou, porque ainda tem as coisas da casa para fazer. Então, entende que a gente entra num processo de atender às expectativas alheias e muitas vezes esse processo é um processo de dor, um processo de culpa. Por quê, gente? Porque a maternidade ideal, essa mãe ideal, ela tá só no lugar de frustração. Ela não é real. Então, entende que sempre quando a gente elevar muito esse padrão, nós vamos nos frustrar. Né? Nós vamos ficar frustrados, porque é muito difícil atingir ou quase impossível. Então, vamos pensar em mães e pais suficientemente bons. Gente, se a gente for o suficiente, se a gente for bom, se a gente acolher, conseguir ter minimamente um equilíbrio emocional e transmitir isso para os nossos filhos, a gente já está desenvolvendo neles habilidades de vida importantes, né? Então a gente não precisa ser super, a gente só precisa ser, né? É a Então, questão super-heroína aí, né? Nesse caso, você não precisa ser uma super-heroína, você precisa saber significar para o seu filho uma coisa positiva, né? E que ele encontre ali o conforto que ele precisa, sim.
né, nos momentos que ele precisa. Eu falei assim, escolher o que nós queremos ser, sabe? Porque a sociedade ela vai colocar cada vez mais alto os obstáculos que nós vamos ter que pular. Eu falo, por exemplo, às vezes a mulher quer ter um parto normal. Hoje, vem cá. Entendeu? Hoje em dia, você não pode só querer ter um parto normal. Tem que ter um parto normal, sem intervenção, no quarto, e com música, e com vela, e com... Sabe, assim, sempre vai querer algo mais da gente. Então, eu não posso só querer ser mãe em período integral. Eu tenho que ser mãe, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer isso, tenho que conseguir, né, postar no Instagram. Não, gente, o que que eu quero ser? E isso é uma combinação do dentro, não é do fora. Não é o fora que define o que a gente precisa ser, é o dentro. Então, onde que precisam ser os meus combinados, por exemplo? Com nós quatro, dentro da minha casa. Sou eu, meu marido e minhas filhas. É isso o combinado. O que que nós queremos para a nossa relação familiar? Tá tudo bem para a nossa relação familiar? Então, a gente vai fazer o quê? O sexto ponto. Mel, eu sugiro, às vezes, que a gente encerre e volte, porque Beleza. senão ele fecha sozinho, não tem Vai. jeito de compartilhar, né? De deixar salvo. Podemos fazer isso, gente? A gente fecha, Podemos. ela encerra, aí você compartilha, né? Nos stories, deixa lá Batendo gravado. bumbum. Ah, Batendo não, bumbum nós vamos falar pode. sobre isso, tá? Vou deixar aqui pra gente voltar respondendo essa pergunta. E aí você deixa gravado e a gente volta. Volta aqui, viu, Tá, eu gente, com a volto gente? agora. Não percam, gente. Tá muito legal esse papo. Volta aqui.